Bom, pessoal, vamos falar novamente desse monstrinho aí que muita gente não gosta de consertar, né? Por falta de experiência, óbvio. O técnico, ele pode conhecer bem eletrônica, tudo, né? Mas ele, às vezes, não tem um conhecimento em determinado aparelho. O pessoal às vezes pensa, mas o técnico é técnico, tem que consertar tudo. Não, na realidade não é assim que funciona, tá? Óbvio, existem técnicos com mais experiência, existem técnicos com maior conhecimento, né? Existem vários tipos, vamos dizer assim, de conhecimentos técnicos, né? É lógico que conforme passam os anos, você tem lá 10 anos, é diferente você ter uma carreira já de mais de 40 anos, que é meu caso, por exemplo, e de alguns aí parceiros, né? Esse aparelho aqui, ele tem algumas características, né? Que ele foi um dos primeiros aí digitais, e ele tem umas características para conserto que são bem chatas, né? Um exemplo, por exemplo, aqui, tá? Nós temos um resistor de 4K7 que quando ele queima o aparelho fica totalmente sem som, né? O pessoal pensa que é saída, aliás essas são as saídas originais, nunca foram mexidas nem trocadas, né? Mas isso acontece, né? Raramente. Então o técnico às vezes pega, troca saídas, faz coisa aí e acaba não conseguindo consertar por causa de um pequeno detalhe, né? Mas vamos ao outro fator aqui interessante. O pessoal tem muito problema com esse rádio FM para fazer ele funcionar, né? Por quê? Porque ele dá problema nesse módulo, tá? E ele dá problema nessas bobinas, nesse CI, tá? Aqui também tem uma frequência de 19 kHz que também precisa ser ajustada para funcionar direitinho o FM estéreo, tá? Se esse módulo não funciona bem, não pega rádio e não pega às vezes FM estéreo. Se essas bobinas não estiverem funcionando bem, mesma coisa, tá? Esses módulos eu costumo recuperar eles, eu pego módulos assim, né? Aí troco várias peças deles, você vê, temos aqui vou até mostrar aqui, né? Eu tenho até mais módulos, mas eu costumo fazer o conserto deles para poder estar colocando em rádios e agilizar o conserto, né? E é um aparelho bem delicado, porque ele tem aqui dois processadores, não sei se vocês conseguem ver, né? Um fica aqui, ó, e o outro fica de pé aqui, né? Fora esses outros integrados. Costuma dar, às vezes, problema, né? Natural. Assim como dá problema na chave seletora de voltagem, né? E alguns outros defeitos também, como danificar esse transformador aqui, que ele apaga todo, não funciona, né? Então, às vezes o cliente pensa assim, fala, mas o aparelho vale, tipo, sei lá, R$1.500, estando perfeito, funcionando tudo direitinho, né? E de repente um conserto fica um pouco mais caro aí do que o que o pessoal imagina, né? Porque o conserto de um aparelho desse, você vai procurar componentes, às vezes você acha muito esses integrados de saída falsificado, né? O original não existe, mas existem alguns de qualidade, né? E é sempre aquilo que eu procuro colocar, os de boa qualidade, né? O chinesinho, infelizmente, não funciona bem. Outros fazem adaptações que aí tiram a originalidade e a qualidade do som do aparelho. Alguns dizem que não, outros dizem que sim, tá? Mas o fato é que o pessoal faz substituições, né? E vira e mexe reclamam, né, desse aparelho. Esse aqui, por exemplo, já foi consertado o rádio, tudo bonitinho. Aí você põe ele na busca automática, ele vai buscar as rádios. Aqui é um pouco difícil, né?
As rádios aqui, elas vêm tudo de Belo Horizonte, eu estou mais puxado ao interior, né? Então eu recebo muito ruído de rádios de lá, né? Olha lá, eles sintonizam normalmente, né? Essa fita o pessoal reclama bastante, né? E essa fita não existe mais para compra, mas é possível conseguir ela, né? No caso, como eu faço, né? Eu compro alguns aparelhos e acabo sucateando para poder aproveitar algumas peças e componentes dele, né? É coisa que a gente é obrigado a fazer para poder manter o aparelho dos clientes funcionando, tá certo? Bom, essa foi mais assim, dicas, né? Das coisas principais aí que dá defeito em rádio, no amplificador, né? Muita solda fria nessa placa também, com o tempo, né? Vibrações pode acontecer, né? Mas tem que ter conhecimento e experiência para saber o porquê que ele não acionou o relé, por exemplo, para acionar os canais, né? O porquê que queima a saída. Então, esse tipo de experiência é preciso o técnico ter para poder estar consertando esse aparelho. Por isso que muitos técnicos não gostam de fazer ele, tá certo? Mas está aí, mais um funcionando, tudo certinho, né? Pôr um pouco de volume aqui nele. Agora, se você é sistemático, faz questão, né, de boa noite, eu mando mais um pronto, só fechar e deixar o cliente feliz. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Mas estava tão gostoso o domingão. Aliás, é aquele domingo.